Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado aí, onde a gente vai estar falando do que aconteceu no preço hoje, tá fazendo as marcações pro dia de amanhã, para que a gente possa ter aí as melhores regiões para a gente estar operando, tudo isso seguindo o nosso bom e velho operacional do Smart Money, né, turma? Aquele que vocês já sabem. Faz com que nós tenhamos as melhores operações, os melhores pontos de entrada, sempre se baseando na visão dos institucionais, ou seja, na captura de liquidez, onde o varejo costuma deixar seus stops para que com isso a gente possa ter as melhores operações. Queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, né? Como sempre, nosso canal do Instagram também está aí embaixo. E a gente já está com a lista de espera da próxima turma do treinamento, tá, pessoal? O link está na descrição. Todos que tiverem interesse aí para o treinamento, nele tem todas as explicações, como funciona, valores, é um treinamento acessível, vocês vão aprender tudo que precisam do Smart Money, né? Para que vocês possam ir virar a chave nesse mercado, tá? Então, aproveitem, né? O treinamento vai ser agora em junho, eu vou definir a data e logo estarei comunicando, mas a lista de espera já está aberta e em breve as matrículas iniciam. Combinado? Então, bora falar do gráfico aqui, que é o que interessa para nós. Só que assim, ó, antes de eu falar, vou dar uma revisada aqui na parte de estrutura, tá? Para quê? Para que a galera não tenha mais dúvidas, tá? Eu vejo que tem muita gente operando de forma errada ainda por conta de não entender o que o preço está fazendo. E isso, turma, desculpa, é fundamental para vocês virarem a chave de vocês. Vocês têm que entender que o Smart Money, ele não é basicamente boss e choque, tá? Não adianta você falar, tem um boss, fez um choque, vai chegar aqui, eu vou vender. Não, o Smart Money não funciona assim. E eu vou dar uma dica para vocês, tá? Assim como no mercado financeiro, tudo que começa a ser estudado, ele vai mudando com o tempo. Quem se baseia apenas no básico do Smart Money tende a tomar mais stops. Por quê? Porque, gente, os robôs identificam, os grandes players sabem que tá todo mundo, que o Smart Money tá na moda, tem 20 mil canais aparecendo aí dizendo que opera Smart Money e vai fazer virar chave, né? E aí ensina o quê? Fez boss, fez choque, espera o order block, chegou no order block e vende. Tá? Isso é o básico, né? O básico do básico. Se vocês verem lá no meu canal também, tá lá, tem tudo básico do básico. Só que por que a gente vai atualizando? Porque o mercado vai mudando. Por que eu coloquei a aula semana passada do sweep de liquidez, uma aula mais aprofundada ali no canal? Porque é uma aula que faz toda a diferença, tá? E quem já fez o treinamento sabe do que eu tô falando. Porque ali eu tenho uma aula de 20 minutos falando sobre sweep. No treinamento, a gente passa 1h30 só falando sobre liquidez e sweep. Então, a gente vai no detalhe de cada ponto para vocês entenderem tudo o que acontece. Entenderam? Então, não achem que, assim, o mercado ele é muito complexo, tá, galera? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aqui, o que eu quero mostrar para vocês? O erro que a maioria comete, tá? Primeira coisa que a gente tem aqui nós temos uma tendência, certo? Aqui. Nós temos um movimento que está subindo. Vamos trabalhar com o movimento macro, tá? O que acontece aqui? O que é esse choque desse movimento aqui? Esse choque, ele nada mais é do que o que a gente fala do choque interno, né? Aquele cara que está buscando a liquidez para chegar na zona de demanda para dar continuidade, ou seja, o sweep, a mitigação para levar o preço de um ponto a outro, né? E aqui nós temos esse range
Ó, esse range, né? E a gente tem esse range maior. A gente tá trabalhando com esse range menor. Eu até estiquei a fibra aqui, mas não é esse. A gente está trabalhando com esse range menor aqui. E o que aconteceu? Na verdade, a gente até pode estar trabalhando com esse aqui, que faz sentido também, tá? Melhor até. Faz mais sentido. Porque o que acontece? O preço fez o choque aqui, porém, ele já veio testar o order block, tá? Isso significa o quê? O que vai me determinar se esse cara aqui é um sweep de liquidez no choque? O que vai me determinar é a hora que o preço chegar aqui, se ele voltar, né? Então eu teria que perder o fundo e descer, certo? Aqui ele já mostrou uns sinais, deixou um topo duplo, que deixou liquidez para a galera apostar na venda e com isso ele lá estopar. E aí o que ele faz hoje? Ele aposta na venda para ir lá e estopar essa galera aqui. Ou seja, ele simplesmente fez um novo sweep de liquidez aqui. Só confirmando essa região. O que a gente estava esperando hoje? A gente estava esperando essa região aqui para comprar. Quem viu lá, eu postei no Instagram, eu coloquei ali só um resuminho, acho que eu nem coloquei o resumo ainda. Mas o que eu fiz hoje? Hoje eu fiz duas vendas aqui e depois aqui. E ambas me tiraram com proteção. Por que me tiraram com proteção? Porque eu sei que eu estou vendendo contra. Ele fez um choquezinho aqui. Então, por que eu estou vendendo aqui? Porque meu alvo era esse aqui. Porque eu queria que ele chegasse aqui para comprar. Né? Então, o meu alvo era lá embaixo. Só que como eu sei que é contra a tendência, as duas vendas que eu fiz, no que ele esticou, eu protegi. Uma eu peguei 90 pontos e a outra eu peguei 50, né? Fechei com 130 pontos. Só que aí, como ele não foi, eu não posso validar isso aqui não é um order block validado. Por quê? Porque para ele ser um order block validado, o preço teria que ter feito romper o topo e voltar aqui. Então ele não foi isso aqui não é validação de order block, isso aqui não é uma entrada válida, tá? Isso aqui é uma região de mitigação onde a gente não tem nada que fazer, porque nós estamos na região de 50% do movimento. E aí o preço desenvolveu brigando até lá em cima. Só que as pessoas, a turma tá chegando ainda, tá errando muito nisso. Gente, a partir do momento que o preço não desceu e foi para cá, se ele passou daqui, isso aqui não é mais para vender. Isso aqui era alvo da compra. Esse order block vermelho aqui, ele era alvo dessa compra aqui que a gente estava esperando. A gente estava esperando comprar aqui para subir até lá, mas ele não chegou. Entenderam? Então vocês não podem errar isso. Não podem achar que vai chegar aqui. Aí aqui o pessoal estava me perguntando, olha ali para ver se não fez um choque num minuto. Gente, eu me recuso a olhar isso aqui. Eu me recuso. Porque para dar venda aqui, não adianta ele fazer um choque aqui num minuto. Para dar venda aqui agora, ele tem que perder esse fundo aqui, tá? Vocês têm que entender e enfiar isso na cabeça, turma, tá? A partir do momento que o preço está renovando, ó, ele fez fundo, fez topo, fundo, ele renovou a estrutura, ele fez um boss aqui, tá chegando nesse topo, não tem venda aqui. Para ele vender, ele tem que fazer isso aqui, ó, perder esse fundo aqui. No máximo, ele tem que perder esse cara aqui para eu arriscar uma venda até aqui nos 50%, porque ele pode retrair 50% e continuar subindo, dependendo da abertura de amanhã. Então, gente, parem de ficar caçando topo. O preço fechou aqui, o preço está nessa região, não tem o que fazer. Não adianta procurar por venda, tá? Emerson, mas é uma região de demanda, é um topo. Não interessa, espera ele romper. Não vai ser 4h30, 5 horas da tarde que vocês vão procurar a operação de venda aqui, porque não vai ter, ele não vai até aqui embaixo, hoje no final do dia. Esqueçam, vão estudar, que é muito mais importante, tá? O preço está fazendo estruturas de alta, turma. Se ele está fazendo estrutura de alta, agora eu quero esperar ele voltar para comprar. Eu não quero vender aqui, é para adivinhar que ele vai lá embaixo. Tenham isso na cabeça.
Hoje eu tava mostrando lá no grupo, a galera marcando order block aqui e deixando ordem na pedra aqui em cima. Aí você faz a pergunta, para que lado o preço está virado? Aí nos 5 minutos tá subindo. Muda por 15 minutos. No 15 minutos, ó, nem muda o desenho, tá subindo. Aí você muda por 60 minutos. O que que tá fazendo nos 60 minutos? Até eu mostrei isso pra galera, eu nem mudo o desenho. O que que tá fazendo nos 60 minutos? Hã? Aí vão querer me procurar por venda. Pra quê? Entenderam? A eterna luta contra o movimento, a eterna vivência de caçador de topo e fundo. Gente, não é assim que vocês vão ganhar dinheiro. Vocês vão ganhar dinheiro tendo paciência, entendendo o que o preço está fazendo. O preço está subindo. Olha aqui, ó, ele está subindo. Ele está fazendo, ó, ele está fazendo um choque no 60, tá? Ó, vou deixar essa linha marcada aqui, vou deixar ela em vermelho, para vocês entenderem que aqui é a linha do choque, é a linha do boss do 60. Tá, eu vou até escrever aqui, ó, para vocês não errarem. Boss 60. Para ficar bem claro para vocês, tá? Por quê? Porque tá ali, ó, ele tá passando do boss do 60. Então, entendam o que está acontecendo no preço, tá? Para vender, ele tem que perder esse fundo aqui atrás. Não adianta, não adianta ficarem, não fiquem brigando contra. Que é mais difícil de aprender desse jeito, tá? É bem mais difícil. Aqui, então, o que que a gente tem para amanhã? Nós temos essas duas regiões aqui, ó. Agora o preço está fechando aqui, eu vou trabalhar com esses dois ranges, tá? Eu tenho esse cara aqui e eu tenho esse cara maior aqui atrás. Esse cara maior aqui atrás. Deixa eu só atualizar o volume profile. Esse aqui, tá? Então, o que que nós vamos fazer? O que que a gente tem para esperar desse preço? Primeira coisa, para eu ter uma possível operação aqui, deixa eu só atualizar isso aqui. Pelo salvar como EQH. Eu tenho aqui uma continuidade na subida do preço, certo? Deixa a nossa linha vermelha do boss aqui para ver se confirma. Aqui agora, se ele abrir para baixo, tá? Se ele abrir aqui para baixo, eu vou estar atento ao quê? A esse carinha aqui, tá? Que esse aqui é o, vou colocar aqui, ó, o choque I, choque interno. Por que que é o choque interno? Se por acaso o preço perder esse carinha aqui, ele pode voltar e nos dar uma venda até essa região ou até essa região aqui para pegar essa liquidez. Lembre-se, ó, aqui ele deixou um fundo duplo, ó. Eu tenho uma região de liquidez aqui, tá? Então ele ainda pode pegar liquidez nessa zona para subir. Afinal de contas, aqui nós temos esse movimento aqui que ainda é válido, tá, ok? Que tem esse movimento ainda que é válido. Então, toda e qualquer operação, vocês têm que levar em consideração isso. Nós temos esse movimento aqui que é o válido e nós temos esse aqui que é o último cara dos 5 minutos. Ou seja, é o cara que vocês podem estar olhando a curto prazo, mas nunca se esquecer desse cara aqui. Tá? Nunca se esquecerem desse cara aqui, que é esse cara que está mandando na tendência agora, tá? Inclusive, esse order block ainda não foi mitigado, ok? Então, fiquem atentos a isso. Eu vou até fazer assim, eu vou até deixar dois caras desse aqui, um na parte menor e um na parte maior. Para vocês entenderem o contexto e saber que o melhor de tudo é se a gente procurar por order blocks validados na parte de cima da tabela, beleza? Então, é isso que a gente tem aqui para poder pensar. Vou até tirar esse cara aqui, para amanhã não chegar gente querer sair já vendendo, porque o preço está passando dali, tá? Deixa eu só tirar aqui. Aqui nós temos o preço trabalhando nessa região.
Eu não vou marcar isso aqui como boss, porque ele está numa região interna ainda, né? Seria um boss interno, boss desse movimento aqui interno, né? Renovou a estrutura. Então, quando ele renova a estrutura, eu vou estar procurando por opções aqui. E aqui eu tenho uma outra opção aqui, ó, tá? Ele deixou um outro order blockzinho validado aqui, dentro desse movimento mais curto. Então, reparem, lugares para comprar tem de monte, tá, galera? Tem de monte. Você só tem que tomar cuidado que esse cara aqui, ele é um order block de compra validado desse movimento. Lembrando que ele pode ser um order block que deu uma compra até aqui para depois dar a venda, né? E agora, se esse cara aqui pode ser o cara que te dá uma movimentação alta, ou mesmo se ele voltar, você ainda tem um longo alvo pela frente antes dele cair. Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração, beleza? Então, isso que a gente tem. E para cima não tem o que marcar, tá? Para cima é esperar subir e voltar. Eu não vou ficar olhando muito lá para trás, porque a gente tem que... Vamos aguardar como que vai ser a abertura do pregão, para aí sim a gente tomar decisões, tá, turma? Então, eu vou até apagar esse aqui maior, porque vamos trabalhar com esses dois ranges aqui, que tá muito bom, já que a gente sabe ali embaixo onde são as zonas compradores, ok? Bora falar do dólar rapidinho aqui. O dólar ele subiu aqui, ó, começou a fazer, ele travou em cima nesse order block, foi um dia bem amarrado no dólar hoje, né? Está parado bem nessa região de liquidez aqui, ó. Foi uma região aqui que eu lembro que, assim, ó, desde cedo a gente estava olhando e ela passou a tarde inteira travando o preço aí em cima. O que que a gente tem aqui? Nós temos essas regiões lá de baixo, né, e esse gap aqui. Ou seja, vou colocar no 15 minutos aqui que vocês vão ver melhor. Eu tenho esse gap aqui para ser fechado, um possível order block, né? E essas zonas aqui de baixo. Então, o que que vocês precisam ter atenção? Se por um acaso o preço abrir amanhã, perder nesse fundo aqui, pode ser que ele dê uma venda para fechar esse gap. E aí, se ele vai bater aqui e subir, a gente não sabe, tá? A ideia é que aconteça, apesar de ele chegou no order block vendedor, né? Reparem aqui, ó, aqui é o 50% do movimento macro, né, ó. É 50% desse movimento maior. Deixa eu só arriscar aqui, ó, tá? Então, ele veio mitigar os 50%. Então, muito cuidado com compras aqui abaixo, porque o movimento do dólar ainda é de baixa. Então, se por um acaso ele riscar aqui, tem que ver como ele vai se comportar. Mas uma possível venda, o alvo é fechamento desse gap aqui embaixo, tá? Então, o dólar ele não tem muita coisa a ser feita aí hoje de marcação. É esse basicão aqui mesmo para vocês tomarem as melhores decisões. Certo, turminha? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Amanhã a gente tá ao vivo na live, lembrando que amanhã a gente mudou o horário da live para as 9 da manhã. Aguardo todos vocês desde a abertura do mercado, para a gente estar fazendo aí as leituras, estudando, tirando as dúvidas todas ao vivo. Certo, galera? Então tenham um bom descanso. Vejo vocês amanhã. Uma boa noite a todos.